Você está no Cabana Tech, o meu nome é Hugo e nesse vídeo a gente vai falar e tentar solucionar o seu problema para o seu computador dando tela azul no meio da sua jogatina. Tela azul, tela preta e apagando. Coisa desse tipo acontecendo com o seu computador, a gente vai trazer algumas possíveis causas e algumas possíveis soluções, passos a passos para você resolver o seu problema e não ter mais tela azul, tela preta ou a sua tela simplesmente apagando no meio do jogo enquanto você está no Discord ouvindo todo mundo e tendo que reiniciar o computador para poder voltar o vídeo do seu PC. Tá bom? Então a gente vai falar sobre esses problemas e as soluções que podem resolver. Fique comigo até o final do vídeo que você vai sair sabendo resolver o seu problema. Bora lá! Para falar sincero com vocês, existem vários fatores que podem causar tela azul no seu computador, o desligamento do seu computador durante o uso, ou num jogo, ou numa tarefa mais pesada que vai exigir mais do seu computador. Então, existem vários fatores que podem causar isso. Vamos falar de um problema que é muito comum, que é a tela azul. Você está mexendo no seu computador e dá tela azul. A tela azul simplesmente do nada acontece. Os maiores causadores de tela azul em computador, sem dúvida alguma, é o HD ou SSD, memória RAM também. E a frequência que você setou ela, né? Você colocou ela lá na BIOS. Isso também pode te causar alguma instabilidade, causar a tela azul durante o uso do seu computador, tá? Esses são os casos mais comuns. O HD, o SSD, por que eu estou falando, né? Que são os drives que vão ter o Windows instalado. Você, meu amigo, você mesmo, eu sei, você adora colocar o Windows no seu computador, mas você não resiste àquela marca d'água, você tem que tirar ele. Aí você coloca aquele, qual que é aquele ativador? Eu esqueci o nome. Deixem nos comentários pra mim, eu esqueci o nome daquele ativador. Mas tem um ativador aí que a galera usa muito. E ativa o seu Windows. Meu amigo, quando você faz isso, você tá colocando um certo vírus lá. As coisas não vêm de graça, não vêm de graça. E você pode estar corrompendo o seu Windows. E vai causar algumas instabilidades lá dentro do sistema e que naturalmente vai te causar problemas de tela azul, tá? Às vezes, o único problema que você tá tendo de tela azul é unicamente porque você está pirateando seu Windows. Se você tivesse parado de fazer isso, talvez você não tinha mais tela azul. Pronto, memória RAM. Se você, por exemplo, viu um vídeo de como aumentar a frequência da sua memória RAM, fazer um overclock nela ou ativar o XMP, você viu o vídeo, foi lá, fez, e o PC funcionou normal, você está usando ele normal, mas um dia pra noite começou a dar tela azul. Entendeu? Às vezes você não teve a percepção que o que causou a tela azul foi justamente a mudança da frequência da memória RAM, tá bom? Então tente voltar, tá? A frequência da memória RAM para padrão para ver se isso vai parar, tá? E quando dá a tela azul também costuma dar mensagem de erro ali, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês. Dá uma mensagem do erro que deu, né? E isso ajuda a identificar o defeito e aonde está o problema, né? É muito comum você ver escrito memory alguma coisa nesses defeitos, tá? Geralmente a memória RAM causa muito isso mesmo. Memória RAM com problema também pode causar isso. Memória RAM com defeito mesmo pode causar isso, né? Memória RAM com defeito pode causar travamento no seu computador. Então, se atente em comprar memórias RAM de qualidade, memória RAM com chips bons, tá? Nunca misture memória RAM, né? Comprei uma da Husky, vou comprar uma da Gigabyte, sei lá, né? Dei um exemplo aqui. Da XPG e misturar uma com outras. Não faça isso, não faça isso. Quando você for comprar a memória RAM para o seu computador, você vai comprar 16 GB e você vai comprar dois pentes de 8, por exemplo, você já compra os dois pentes de 8 uma vez, da mesma marca, da mesma loja, no mesmo dia, entendeu? Caso você vá aderir, né, colocar mais memória RAM futuramente, aí você vai fazer o quê? Vai vender esses dois pentes seu e vai comprar os 4 pentes de 8 da mesma marca, e não vai misturar, porque memória RAM é uma incógnita ainda em computador, tá? Causa muito problema e se não tiver memória boa vai ter problema mesmo. Então, a memória RAM pode estar causando sua tela azul. Então, se atente a isso, tá? Se atente ao erro que tá lá. Se for memory ou alguma coisa, provavelmente a sua memória RAM está causando isso, tá? E para de piratear o Windows. Para de piratear, tem Windows baratinho por aí. Eu não vou fazer publi aqui de Windows porque não tem ninguém me pagando por isso. Mas tem Windows baratinho por aí, você procurando na internet você encontra. Não precisa de ficar pirateando. Ô cara, deixa na marca d'água também, qual que é o problema? Você tem toque? Então é o seguinte, se você tem toque com a marca d'água, compra o original. Se você tá de boa, entendeu? Se não tem problema a marca d'água, não ativa também não, deixa desativado, é melhor.
Olha, e tem um baita de um causador de tela preta, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado. Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar os vídeos aí pra você não ter tela preta no seu computador. E é isso. Deixa o likezão aí, galera. Ajuda porque esses vídeos dão um trabalho que vocês não têm noção. Eu ficarei muito satisfeito se vocês puderem participar do canal aí. Tá bom? Comenta também, troca uma ideia com nós. Vai ser muito importante essa conversa. Tá bom? Agora vamos lá para o PC desligar mesmo. Você tá mexendo nele, puf, desliga. Mas desliga do total. Geralmente o causador disso, tá? Geralmente o causador disso não é uma regra, mas provavelmente pode ser sua fonte, tá? Exemplo, você tá lá jogando, fazendo algumas tarefas mais pesadas, a fonte vai entregar mais energia, vai exigir mais da fonte para os componentes. Ela vai precisar distribuir mais energia para a placa de vídeo, para o processador, né, para a placa-mãe distribuir para as memórias RAMs e esse sistema todo seu, para suas fãs, para o seu water cooler, ou seja lá o que for. E vai exigir mais da sua fonte. Exigindo mais da sua fonte, se ela não for uma fonte adequada ou for uma fonte ruim, ela pode simplesmente exceder a carga dela. E aí numa tarefa muito pesada ela desliga. O PC desliga todo. Então fiquem atentos. Se o seu PC estiver desligando ou com dificuldade de ligar, provavelmente está com problema na sua fonte. E aí, para você fazer um teste, tem que levar um técnico especializado, um cara bom nisso, né? Ou se você souber fazer, você compra. Ou se você tiver uma de alguém aí, algum amigo seu tenha uma, você consegue testar outra fonte no seu computador para ver se esse problema resolve, tá bom? Tela preta durante os seus jogos. Você tá lá no seu computador numa boa, abriu o seu jogo, tá jogando por 10 minutos e simplesmente a tela apaga, mas o computador continua ligado. Só que a tela apaga e você só consegue vídeo novamente quando você reinicia o computador. Nesses casos, na maioria desses casos, o problema está em sua placa de vídeo, tá bom? Se o computador continua funcionando normal e o vídeo para e só volta quando reinicia, o problema está na sua placa de vídeo. Tente verificar se você atualizou os drivers da placa de vídeo, se está tudo atualizado e tudo correto, tá? Caso você atualizar os drivers da placa de vídeo e isso não resolva o seu problema, se atente. Ó, tem um vídeo meu aqui, eu vou deixar no card pra você. Tem um vídeo meu ensinando você a monitorar a temperatura do seu computador. E é isso que você vai fazer. Você vai monitorar a temperatura da sua placa de vídeo, para saber qual temperatura ela está chegando. Às vezes, quando ela chega a uma determinada temperatura, ela simplesmente apaga, para que ela não queime e não estrague. Isso é muito comum de acontecer. Tem vários casos assim acontecendo, de pessoas que os vídeos simplesmente apagam porque a placa de vídeo está esquentando muito. Causadores dessa placa de vídeo estar esquentando muito. Primeiro, a placa pode de fato estar precisando de uma troca de pasta térmica. O resfriamento da placa pode não ser um resfriamento dos melhores, né? O sistema de arrefecimento dela. Então, seria necessário pelo menos uma troca de pasta térmica se a placa de vídeo for mais antiga. Caso a placa de vídeo mais nova esteja causando esse problema, provavelmente você pode estar tendo um problema de aquecimento no computador por inteiro, né? No sistema de arrefecimento dele como um todo, né? As fãs do computador e tudo que está lá dentro, em vez de estar resfriando, fazendo a circulação correta do ar, está, na verdade, esquentando mais e mais a sua placa de vídeo. Então ela vai tentar tirar o ar quente, mas não vai conseguir, e quanto mais ar quente, mais ela esquenta, quanto mais ela esquenta, ela simplesmente apaga quando ela vê que está chegando a uma temperatura crítica. Para você resolver esse problema, você pode resolver o problema de arrefecimento do seu computador, né? Que é simplesmente pegando outros vídeos que eu vou deixar aí para vocês na descrição para aprender como faz o sistema de arrefecimento certo do computador, tá? Para manter o fluxo de ar correto dentro do computador. Ou também, né? E também você pode configurar a sua placa de vídeo lá no MSI Afterburner, tá? Eu vou ensinar para vocês agora e ela não passe de uma temperatura, né? De uma temperatura que cause esse problema nela. Tá bom? Então eu vou ensinar vocês e vocês configuram do jeito que vocês preferirem aí. Então, meu amigo, antes de mais nada, você precisa aprender a monitorar a temperatura do seu computador para que você saiba se você está com problema de superaquecimento na sua placa de vídeo. Então, tá na descrição aí do vídeo, tá? E também deixei no card ou lá atrás ou aqui mesmo para você clicar e aprender a monitorar essa temperatura.
Se você já souber monitorar essa temperatura e você estiver batendo cerca de 80, 88 graus, isso já é uma temperatura um pouco crítica da sua placa de vídeo e ela pode estar desligando o vídeo justamente porque está esquentando demais. Depois que você já sabe monitorar e de fato sua placa de vídeo está chegando em uma temperatura crítica e por isso ela está desligando o vídeo, agora você vai aprender a controlar a curva de fãs da placa de vídeo. Vai ser a primeira coisa que eu vou te mostrar no próprio aplicativo da MSI Afterburner para controlar essa curva de fãs e tentar melhorar a temperatura dela. Se essa temperatura não se resolver melhorando a curva de fãs, você vai precisar fazer um undervolt, que é o que eu vou te ensinar também nesse vídeo. Então, bora lá pro programa que eu vou te ensinar a fazer essas configurações para que você resolva o seu problema de temperatura. Então, meu amigo, agora você vai pesquisar no Google MSI Afterburner e vai clicar no site deles, tá? Eu vou deixar o link para vocês também irem direto para o site e fazer o download, tá bom? Aqui vai ter a versão, você vai pegar essa versão final aqui, ou você pode pegar esse beta. Eu aconselho vocês pegar essa versão final aqui, tá bom? Feito isso, fez o download, instalou, você vai abrir o MSI Afterburner no seu computador e ele vai estar assim para você, tá bom? Aqui, nessa setinha, você vai selecionar a sua placa de vídeo. O meu tem duas, que é uma placa de vídeo que é integrada do meu Ryzen e a minha RTX 4060. Eu seleciono a RTX 4060, que é a placa de vídeo que eu estou usando, então aqui a gente já está no início dele. Para controlar fazer essa curva de fãs, né, essa curva de temperatura, a gente vai clicar aqui, ó. Eu cliquei e não mostrei para vocês, né? Nessa rodinha e clicar aqui em ventoinha. Clicando em ventoinha, a gente clica em habilitar perfil de controle automático da ventoinha e aqui a gente clica em personalizado. Seleciona personalizado. Para voltar para o padrão, é só você clicar em padrão, tá bom? Então aqui a gente vai configurar. Se vocês repararem, aqui quando chega na velocidade de 40% da ventoinha, é quando está em 30 graus a temperatura da minha placa de vídeo. Quando chega em 50 graus, a minha ventoinha fica em 50%. Quando chega em 80 graus, a minha ventoinha fica em 80%. Quando chega em 90, a minha ventoinha fica em 100%. Pra gente melhorar essa curva de fãs aqui, a gente vai fazer o quê? Por exemplo, você tem que fazer com que a sua ventoinha da sua placa de vídeo gire mais rápido com a temperatura um pouco mais baixa. Ou seja, agora aqui está em 40% em 30 graus. Então eu quero que vá para 60% com 30 graus aqui, ó. Essa daqui eu vou clicar aqui no pontinho e vou aumentar um pouco aqui. Então, quando chegar a 43 graus, vai ficar em 74%. E assim você vai controlando aqui e vai fazendo a configuração que seja melhor para sua placa de vídeo. É claro que a sua ventoinha, ela vai girar, pode criar outros pontos também clicando na linha, e aí você vai criando mais pontinhos aqui. Você vai fazendo a curva do jeito que você preferir aí, tá? E monitore a temperatura se deu uma melhorada. A minha placa de vídeo agora, quando bater 30 graus, já vai estar em 60% da ventoinha. Então vai já estar resfriando muito mais do que do jeito que estava antes, certo? Essa é a configuração básica. Percebeu que é bem simples? Isso é você na curva de fãs da temperatura. Quando chegar na exata temperatura, a fã vai estar em uma certa velocidade, uma certa porcentagem de uso. Isso pode piorar sim um pouco da vida útil das suas fãs da sua placa de vídeo. Porém, vai diminuir muito pouco, não vai mudar tanto, mas vai melhorar muito a temperatura da sua placa de vídeo, já que ela vai começar a rodar na sua velocidade máxima com uma temperatura um pouco mais baixa, evitando assim que chegue em temperaturas altas para começar a rodar em 100%. Isso já pode resolver o seu problema de tela preta. Aí você vai fazer o teste, vai abrir o jogo e vai tentar jogar. Se do mesmo jeito continuar acontecendo isso, agora você vai ter que fazer um undervolt. O undervolt nada mais é que você diminuir a voltagem que a placa vai trabalhar e tentar fazer com que ela entregue o mesmo desempenho com menos voltagem. Entendeu? É basicamente isso. Diminuir um pouco a tensão dela e fazer com que ela trabalhe na mesma linha, na mesma quantidade que ela estava trabalhando antes. Talvez pode diminuir um pouco o desempenho, mas você evita de chegar em altíssimas temperaturas e ter esse problema de tela preta. Então, eu vou te ensinar a fazer o undervolt agora. Tá, agora primeiro a gente vai salvar esse perfil de ventoinha aqui, a gente vai clicar em aplicar, dar um ok, tá? Aqui a gente vai clicar em salvar e vai selecionar um perfil aqui. Perfil 1 tá salvo, beleza? E pronto.
essa curva de ventoinhas de fãs já está configurada. Agora a gente vai configurar o undervolt, fazer um undervolt. Aqui em voltagem a gente vai clicar aqui em Curve Editor e aqui está a curva que você vai mexer. Primeira coisa que você tem que saber, tá? O clock que a sua placa de vídeo vai trabalhar, tá bom? Então, qual a frequência dela? A minha trabalha no Clock Boost 2000 e... Eu abri aqui Vou abrir aqui o Tech Power Up, tá? Você pode baixar o Tech Power Up aí também no seu computador. O Tech Power Up GPU-Z, para você ver qual que é o clock dessa sua placa. Ou você pode pesquisar na internet qual que é o clock dela, tá? A minha em clock base vai a 1830, tá? E em Clock Boost 2550. Então, 2550 a gente vai mexer no Clock Boost dela. Então, aqui vai ser a tensão que a gente tem, tá? Que vai trabalhar. E aqui vai ser a frequência. Vou procurar aqui nessas setinhas os 2500. Esses pontinhos, você vai clicando nesses pontinhos aqui para achar. Clicando no pontinho para achar, até achar os 2550, que é o meu boost aqui. 2071, 2535, 2520, 2595, 2571. Não está setado aqui esse Clock Boost não, mas aqui você vai fazer o quê? Quase o mesmo tanto, 2535. Você está vendo que a tensão ali está... muito ruim essa filmagem. A tensão ali está em 900. A gente vai diminuir um pouco essa tensão e tentar manter o mesmo clock, ou a mesma frequência. Ou seja, para fazer isso, a gente selecionou aqui, está em 990, a gente vai abaixar um pouquinho mais. Então vamos selecionar aqui um pouco mais abaixo, 975, diminuir 15, diminuir 20, vamos diminuir 25 aqui, ó. Então diminuindo os 25 de tensão, tá? E vamos subir para 2550. Para fazer isso, a gente vai lá, voltar lá, aqui ó, tem o Core Clock, você vai diminuir um pouco essa curva aqui, pode diminuir. Aquele que você selecionou, você vai subir ele, aquele pontinho que você selecionou, você vai subir ele para 2550. 2557, 2535. Sobe um pouquinho mais, tá difícil. 43, tá ótimo. Agora você fez isso aqui, você vai clicar ali em aplicar, tá? E já ficou aqui, ó. Já fez essa curva melhor aqui. A partir de agora, a sua placa de vídeo vai gastar menos, tá? Sua placa de vídeo vai gastar menos e vai tentar manter o mesmo clock, a mesma frequência boost que estava lá. Isso aqui já vai dar uma melhorada na sua temperatura. Eu não consigo te mostrar isso, porque na minha placa não faz tanta diferença. Ela é uma placa muito fria, então não vai fazer tanta diferença, vocês não vão sentir. Mas nas suas aí, vai estar uma diferença absurda. Mas sempre lembrem, olhem o Clock Boost seus, tá? Aqui eu cliquei, depois que eu fiz a configuração, eu cliquei aqui nesse disquete, e cliquei aqui no número 1, e cliquei e já apliquei e já está salvo aqui. Aqui em cima, você vai clicar para aplicar toda vez que o Windows iniciar, aplicar automaticamente na inicialização. O Windows vai inicializar, esse perfil já vai estar ativo aqui para você. A gente diminuiu a tensão aqui e tentou manter o mesmo clock. Agora você vai tentar rodar o seu jogo normalmente e ver se vai continuar dando essa tela preta. E vai monitorar a temperatura também. Você pode diminuindo um pouco mais a tensão do que eu falei ali. Não precisa diminuir muito, vai diminuindo de 25 e 20 em 20 até chegar na temperatura ideal e o desempenho ok para você. Isso você vai ter que aprender a mexer um pouco também, porque você precisa de fazer para o seu perfil, para a sua placa de vídeo. Eu não sei qual placa você usa. Então você já entendeu como funciona. Agora você precisa de praticar aí até chegar no ideal. Se dessa primeira que você diminuiu 25 de tensão não deu certo, tenta diminuir mais 10. Não deu certo? Vai mais 15. E vai diminuindo aos poucos, até que a temperatura da sua placa de vídeo se estabilize entre ali uns 65 a 75 no máximo. Porque aí já é uma temperatura saudável para sua placa de vídeo. Até 75, 78 ainda vai. Acima disso, já está um pouco crítico, já pode estar causando esse desligamento de tela para você, beleza? Provavelmente isso já vai resolver o seu problema. Agora, se de jeito nenhum isso resolveu, meu amigo, você com certeza está precisando de trocar a pasta térmica da sua placa de vídeo. Então, você vai precisar de procurar um profissional para trocar essa pasta térmica dessa sua placa de vídeo. Senão, não vai ter como resolver, tá bom? Então, esses são os maiores causadores de tela preta, tela azul, PC desligando no seu computador. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha tirado sua dúvida. Um abraço para você
Até a próxima, tamo junto!